Ó, já está autorizada aqui a gravação, já iniciou. Pessoal, deixa eu já compartilhar aqui o navegador. Então, né, sejam bem-vindos aí, né, a mais uma aula de eletricidade básica. Geralmente aí nas nomenclaturas aí eles chamam de eletricidade, ou então eletricidade básica, né, apenas. Mas no geral, a eletricidade já lá no segundo grau, né, ela, né, o pessoal fala como fundamentos de eletricidade. Então, lá no segundo grau, a gente aprende ela como, né, em circuito de tensão e corrente contínua. Já no curso técnico, numa graduação em engenharia elétrica ou num tecnólogo, né, em eletrotécnica, já considera ela como em circuitos também, né, tensão e corrente alternada, né, que aí é a parte mais difícil, porque os circuitos de tensão e corrente alternada, eles são grandezas vetoriais, né, e aqui no curso técnico, eu vou tentar, Alô? opa, Alô, alô, alô? Tá ouvindo? tô ouvindo, Marco, Ok, certo. Então, tá de boa, então. quer fazer alguma pergunta aí? Já ou não? Eu só queria só falar só uma coisa, só que Sim, pode falar. as duas últimas web aulas eu não consegui participar, porque eu não tava sabendo como é que funciona direitinho. Essa é Aham. a minha aula que eu tô assistindo. Ah, beleza, é a primeira. Não, então deixa eu já fazer um. E o vídeo você já assistiu ou não? Eu não assisti, né, porque eu não tava passado, então, Ainda não, né? ela mais ou Ah, menos, sim. Aqui, ó. Deixa eu eu. não Como se percebi. já fazer um overview aqui. É, Aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou travar só um minutinho aqui, porque senão vai ficar muito estático. Aí por enquanto, eu vou travar o microfone, tá bom, pessoal? Aí por enquanto eu vou travar aqui, aí no final e da aula, vocês, né, é óbvio vai ter alguma pergunta, né, igual aí o Marco ele, né, já comunicou aí que é a primeira vez que ele está assistindo, né, vou só fazer um resumo, né, das aulas que a gente já teve, né. Então aqui, ó, na aba vídeo aula, inclusive eu estava até olhando para ver até que ponto a gente tinha chegado, né, na primeira aqui a gente falou do fórum de discussão, alguns já até entregaram, né, lembrando que o fórum de discussão fica bem aqui, ó, no tópico comunicação aqui, ó, nessa aba. E você entrando aqui, ó, já tem o acesso aqui, foram respostas aí que eu enviei aqui, ó, por exemplo, o Lucas e outros alunos aí. Mas a maioria não vê essas respostas porque eu mando exclusivo para o aluno. Ele fez o comentário dele aqui na plataforma, né? E daí eu faço um resumo, né, sobre a pergunta aqui, né, do fórum, que era o circuito. Até enviei para vocês, né, uma simulação, né, a simulação do Flash Player e uma simulação em CAD Symbol, né, junto com um programa de uma frenagem, né, de um motor com corrente contínua. Então, aí, geralmente você já vem aqui, já já avalia, né, escreve aqui, responde, e daí depois eu respondo, eu mando individual. Se você já fez, né, daí eu faço a correção, vai aparecer essa resposta aqui, que é um comentário, né? Comentário meu, eu mostrando aqui o circuito e por aí vai, tá? Aí, deixa eu ir pro próximo aqui, deixa eu ver. Agora, essa daqui é a terceira tarefa, né? Que ela vale 4. Então, e nós estamos aqui, ó, na atividade 2. Se eu não me engano, acho que a gente terminou os dois exercícios da 2, já vamos passar para a 4, que ela é uma folha só aqui, né?
São, se eu não me engano, acho que 2 exercícios da atividade 2, se eu não me engano, dá 4, um ou dois, mais ou menos, e dá 5 aqui, são sete exercícios, né? Aí lembrando, né, e o essas duas atividades ficam nessa aba aqui, ó, na aba situação de aprendizagem, para você baixar o arquivo, igual a gente fez na aula passada, né? Aqui, ó, folha de resposta. Você vem aqui nessa aba aprendizagem, né? Você vem aqui na situação de aprendizagem e baixa a descrição. E aqui nesse tópico você baixa a folha de resposta, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Aqui também está a situação de aprendizagem 2, o descritivo, né? E a folha que você vai fazer a tarefa aqui. Essa parte aqui é de corrente contínua e essa daqui é de corrente alternada, tá? Então, a de corrente contínua, essa lista de exercícios vale 27 e a de alternada vale 18, somando tudo dá 49 pontos. E vocês já tiveram até um momento presencial, né? Eu vi os dois professores, né? Professor Carlos e o outro, eu esqueci o nome, desculpa, porque dividiu em duas turmas, né? Porque a turma é muito grande. E daí vocês já tiveram o primeiro momento presencial, eles já enviaram o formulário com a nota e a presença de vocês, já coloquei na plataforma, né? Ele faz a correção, ele ministra a aula para vocês presencial, né? Lá no laboratório, e me manda a nota e eu publico aqui. Inclusive, já publiquei a do dia 25. E, se eu não me engano, já avisando, um- eu acho que é no dia 15 eu vou estar aí no Roberto Mange para tirar dúvidas, né? Quem tiver, até para eu conhecer, eu já fui em Anápolis, mas só que era lá na Ambev, né? Ali na Brain Pharma, ou seja, eu fiquei ali mesmo só ali, perto ali do shopping, né? Nunca adentrei aí Anápolis, nunca fui na unidade aí do Roberto Mange. Então, se não me falha a memória, acho que dia 15 eu vou estar lá, né, acompanhando vocês para tirar a dúvida e tal. Não vou atrapalhar a aula do professor, né? Vou estar lá junto lá com ele. É, Aqui, ó, que eu falei na aula passada, ó. Na aba, deixa eu ver, conteúdo do curso, tem aulas extras, né? Teve alguns alunos aí que reclamaram, falaram que o conteúdo está muito básico, né? Mas aí eu expliquei na aula passada, né? Eu estou falando especialmente porque o Marcos perguntou aí, né? É que todo o curso, pessoal, é eletrotécnica, técnica eletrotécnica, engenharia elétrica, no início realmente como se diz, é mais leve. Né, ele vai aumentando o nível de dificuldade. Aí, em função desse pedido aí, o meu coordenador aqui ele colocou essas aulas aqui do professor Paulo, né? Se eu não me engano, acho que são 13 aulas. Ele faz alguns exercícios clássicos aqui, né? Que está dentro aí do que a gente chama lá na engenharia elétrica de análise de circuito, para ajudar vocês, né, a vislumbrar melhor aí na parte aí de solução das atividades, né? E aqui, além de eu estar falando do conteúdo, né, que tem aí nos dois materiais didáticos que fica aqui, ó. Aqui, ó. Conteúdo, aqui, ó. Apostila, parte um. Aqui você acessa. Aí lembra que até na primeira aula eu falei que o bom era vocês duplicar aqui, né, para ter acesso tanto à plataforma, ó, você vem aqui, ó, duplica. Você tem acesso tanto à plataforma, né, coloca uma aba a mais, quanto para o material didático na hora que você precisar. Então, tem dois livros, dois materiais didáticos aqui para vocês estudarem. E, além disso, deixa eu duplicar aqui. E, além disso, tem
o conteúdo virtual, que ele é chamado de SCORM. Lá no início do curso, quando vocês tiveram a aula inaugural, provavelmente os monitores e o tutor, se eu não me engano, acho que foi o professor Paulo que foi lá na aula inaugural com vocês, se não me falha a memória. E daí ele explicou, né? Foi mostrando como é que navega. Esse conteúdo que está aqui, olha, tem alguns anexos aqui, né? Material extra para vocês ir estudando. Esse conteúdo chamado de SCORM, né? Que ele é bastante presente no ensino EAD. Ele é como se fosse uma apresentação, né? Um PowerPoint, só que é para o aluno já fazer o estudo dele de antemão para poder aqui na aula, na web aula, né, tirar dúvidas, beleza? Então, geralmente é muito raro, mas se tiver alguma dúvida, o pessoal pode ir perguntando nesse daqui. Beleza. Agora, pessoal, vamos voltar o ponto que a gente parou lá, né, na nossa. Eu vou até abrir aqui a tela completa. Deixa eu abrir aqui a tela inteira, que eu já até deixei o PowerPoint já, como se diz, na agulha aqui. Aí já está aberto aqui, deixa eu ver se. Deixa eu ver se dá para fazer um negócio aqui. É F5. O duro é que não dá para eu ver o outro. Eu vou deixar ele desse jeito aqui mesmo, tá, pessoal? Aqui no. Então, vai ser melhor eu compartilhar a tela inteira aqui. E eu tenho alguns materiais aqui, eu tô pensando em. É porque, como nossa matéria aqui, ó. Deixa eu achar o livro aqui. É porque eu comprei um livro da Macron Books. É um livrinho muito bom, dá para você fazer muito exercício. Inclusive, né, eu utilizei para estudar para concurso. Deixa eu abrir aqui. Achei. Agora vocês estão vendo a tela completa aí. Beleza. Então, essa aqui, ó, quem está acompanhando aí desde comunicação oral escrita, né? É a nossa pastinha que eu chamo dossiê da turma de vocês. Então, a partir, né, à medida que a gente for finalizando, né, as matérias, né? Daí eu mostrei para vocês que a gente já finalizou comunicação oral escrita, estamos em eletricidade, né? Vamos parar, vamos terminar ela do dia 8 de agosto, né? Por que que ela leva tanto tempo? Eu expliquei na aula passada, leva tanto tempo porque ela tem quantitativo de horas, ele é maior, e também porque ela vai finalizar no período de férias aí da unidade de vocês. Por isso que geralmente ela leva mais tempo aí. Então, ao todo aqui são 10 aulas, né? As atividades aqui eu vou tentar finalizar a análise delas antes, né, de todas as aulas acabarem, para a gente ir fazendo exercício extra. Inclusive, deixa eu ver, eu deixei aberto aqui, ó. Esse aqui são os materiais aqui que está no site, né, da Eletricidade 2. Eu estava aqui, ó, eu estava aqui pesquisando essa questão aqui de capacitância, indutância, né, para responder à atividade, né? E esse livro aqui eu comprei, é porque é o seguinte, essa editora aqui, a Macron Books, a antiga Macron Books aqui, quando você compra o livro físico, né? Eu tenho o livro físico, se eu não me engano, é a primeira edição, e aí eu, né, comprei essa edição aqui, que é mais fácil, né? Porque senão eu ia ter que escanear, né, para mostrar para vocês. Essa edição aqui eu vou utilizar para pegar alguns exercícios, né, para aprofundar mais, exercícios a mais, ou seja, os que vocês precisam entregar são esses aqui, ó, que está só em uma atividade, ó, 02, 04, 05 da SAP 1, que vale 27, e a atividade 1 e 2 da SAP 2, que vale 18, e o fórum de discussão, que inclusive vocês muitos já até já responderam e eu já corrigi, né? Então eu vou utilizar esse livro aqui também
para tirar alguns exercícios extras e a gente poder aprofundar um pouco mais em eletricidade, porque assim, no curso de eletrotécnica, né, vocês veem só eletricidade básica relacionada à tensão em corrente alternada. Já se vocês fossem fazer, por exemplo, engenharia elétrica, além de eletricidade básica, vocês viriam, né, análise de circuitos, que aí é bem mais pesado, tem teoria de malhas, teorias de rede relacionada, que você pode escrever ali um programa numa linguagem científica que chama MATLAB e que é bem assim bem mais pesada nessas teorias de malha, você pode aplicar naquela empresa de pesquisa energética, caso você for trabalhar lá, né? Até eu estou estudando nessa parte aí de programação, né? Você pode desenvolver os produtos, né? Pegar a teoria da engenharia elétrica e da eletrotécnica e desenvolver, fazer algoritmos, né? Para que os computadores façam os cálculos, né, nos sistemas aí automatizados das hidrelétricas, né, e circuitos também, equipamentos embarcados, né. Eu não sei se já ouviram falar, tem uma empresa aí que ela faz telemetria em motores, se eu não me engano é Traction, se eu não me engano, quer ver? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Se não me falha a memória, acho que é Traction. Não era isso, não. Não quero pesquisar, não. Traction, empresas. É Traction que chama. Isso mesmo. Então, essa empresa aqui, ela fala de telemetria, né? Você coloca equipamentos ali embarcados, que funciona, né, por Bluetooth, funciona protocolos aí de industriais de rede, né? Wi-Fi, e daí você, né, esses equipamentos são dedicados para eles te darem um diagnóstico de um motor, né, de uma máquina elétrica, de um gerador na indústria e por aí vai, né? Então tem esse exemplo também aqui, é da Traction. Então vamos lá para o nosso exercício. Voltando aqui, ó, a gente entra na nossa pasta aqui, atividades. Eu até dei a dica aqui, né, para vocês retirarem as linhas, para vocês irem digitando aqui as respostas, né? Agora, o exercício 2, né? Calcule a tensão e a corrente em cada resistor. Deixa eu ver, se eu não me engano, acho que são dois. Ah, não, é um circuito apenas. Isso mesmo. Então vamos lá. Eu preparei aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui em tela inteira, que aí vai ficar melhor. Eu fiz uma análise aqui, coloquei as equações, né? Calcule, deixa eu ver se é esse mesmo. 8, é isso mesmo. Então, ó, calcule, né? É o exercício 2 da atividade 2, né? Ainda estamos nela, né? Então, considerando esse circuito aqui, ó, você tem uma fonte contínua, você tem resistências, lembrando aí do conceito, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Conceito aí de resistência, né? Que você tem um conceito matemático e também tem um conceito físico, né? O matemático, por exemplo, já dando spoiler, né? Lembrando lá da primeira lei de Ohm, né? A resistência, vou pôr aqui em cima, aqui, deixa eu ver a cor aqui, põe um vermelho aqui. Matematicamente, a resistência, né, é a tensão dividido pela corrente, né? E a resistência, né, em termos descritivos, né, no início a física ela era descritiva, né? Você tem um condutor e você tem os elétrons livres. Lembrando que o cobre, por exemplo, né, que é das instalações internas, é o metal aí, né? É o mais utilizado, né? Já instalações externas, por exemplo, em rede de distribuição, linha de transmissão,
lá na geração, utiliza o famoso cabo de alumínio com alma de aço, que ele tem, em distribuição, você tem uma proporção de 6 fios de alumínio e um de aço, né? O aço, lembrando aí que é o ferro, né, dopado, né, feito uma mistura ali, né, com carbono. Então, o aço é ferro e carbono. Então, basicamente, a maioria dos condutores aí do sistema elétrico de potência é, é alumínio e aço, né, em uma certa proporção. Daí, dependendo do nível de tensão, você tem, por exemplo, uma linha de transmissão. Eu estou chutando, viu? Depois eu vou mostrar melhor aqui para vocês. Você tem por exemplo, aí ele tem, vamos supor aqui, ó, ele tem uma proporção de, tô chutando aqui, viu? Vamos supor, 7 fios numa linha aí de 69 kV. Aqui não é o valor exato não, viu, pessoal? Tô só fazendo um exemplo aqui. Então, você tem 7 fios, por exemplo, de aço e, deixa eu pegar outra cor aqui, ó, pegar um laranja aqui. E você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, por exemplo, 10 de alumínio. Então, os cabos aí da linha de transmissão, dependendo do nível de tensão, né? 138 kV, 69 kV, 230, 500, 800 e por aí vai, né? Você tem uma proporção aí de fios, né, que compõem o cabo e todos eles, sejam um fio. Quando a gente fala fio, é porque ele tem um filamento. Quando a gente fala cabo, é porque ele tem vários fios que compõem o cabo, né? Eles podem ser bem fininhos, né? Ou então podem ser, né, mais grossos aí. Geralmente da redistribuição, eles têm uns 2 milímetros mais ou menos. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um pedaço aqui no documentário lá da Discovery que mostra a máquina de trançar, né? É semelhante, já viram que é queijo em trança, né? Faz semelhante um queijo de trança. Você pega literalmente o cabo e você não faz uma trança, mas você tem que colocar ele de forma helicoidal, porque você concorda que se eu pegar o cabo, pô, por exemplo, esse fio aqui em linha reta com o de cá, e em linha reta com esse outro aqui do lado, e como na rede de distribuição, né, esse cabo é nu, ou seja, eu não tenho uma proteção plástica. Na maioria das redes, né, linha de transmissão, distribuição, você tem cabos nus, ou seja, o cabo literalmente ele não tem uma proteção de plástico. A única proteção é um isolador que vai segurar esse cabo para evitar com que ele entre em contato elétrico com uma torre, por exemplo. Ah, entendi, professor. Então, o conceito aqui, né? Os elétrons livres, lá lembrando aqui o cobre, né? Lá na química, ó, Cu, né? De cobre. Lembra que a gente tem as camadas, né? K, L, M, N, né? É o número quântico primário, né? O número quântico primário da K é 1, o da L é 2, aí 3, 4 e por aí vai, né? Se eu não me engano, vai até Q, né? Você tem o número quântico secundário, tem aquele diagrama que a gente sente até arrepio na hora, né? Só de lembrar o diagrama lá, se eu não me engano, de Pauli. Lembra lá, 1S, 2SP, aqui são subníveis, né? Dentro lá na camada aqui no número quântico primário, esse aqui seria o número quântico secundário. Por exemplo, eu teria na primeira camada K aqui, ó, por exemplo, o hélio, né? Ele tem o quê? 2 elétrons, né? Então, na camada K, esses 2 elétrons aqui ficam num subnível de energia chamado S, e esse subnível de energia, o número dele é igual a zero. Então, o número quântico primário do hélio, né, é 1, o número quântico secundário do hélio é 2, porque ele está nesse subnível S. Você tem ali um orbital, né, em que esses 2 elétrons, eles estão em, né, eles estão em giro, né? Por exemplo, um elétron,
ele é chamado lá em eletromagnetismo de... aqui, ó, vamos supor que o elétron é esse ponto aqui, né? Vamos mudar de cor aqui. E ele é uma carga pontiforme e ele tem emanando dele campo eletromagnético, que eu desenhei aqui de verde. Então, todo o elétron que forma matéria, ele emana, ou seja, sai dele um campo eletromagnético. Não estamos aqui entrando em outras questões, física mais avançada, né? Mas a básica é essa. E lembra que campo magnético tem polo norte e polo sul. Os elétrons aqui do hélio, por exemplo, que fica nesse subnível aqui, os dois elétrons, né? Aí você colocaria dois aqui, né? Um, por exemplo, os pares de elétron, eles estão. Deixa eu apagar aqui o polo norte e o polo sul, né? Desenhar o outro elétron aqui, ó. Aí quando eles fazem a ligação metálica, né? O par de elétron que está lá no átomo aí do hélio, aí, por exemplo, né? Eles vão estar, né? Por exemplo, esse daqui, ó, eles vão estar com o que eles chamam de spin contrário, né? Esses spins contrários, né, fazem com que ele fique, aí, por exemplo, com polos magnéticos opostos, né? Porque eles ficam em rotação, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, você tem, vamos supor que aqui é a polo sul, que é a polo norte, né? E eles ficam em interação aqui, se não me falha a memória, aqui, aí vai ser o sul desse outro elétron e o norte desse outro aqui, ó. Então, a tendência, né, cargas iguais lá na eletrostática, né, para quem já começou a estudar, ler o conteúdo aí, né, cargas iguais no campo elétrico tendem o quê? Tendem, né, a se, o quê? Atrair, repelir, né? Tendem, né, cargas iguais tendem a se repelir, cargas opostas tendem a se atrair, né? O polo norte, né, de um atrai o polo sul do outro. E eles ficam, por que que eles não se colapsam, né? Por que que eles não grudam um com o outro? Porque eles estão com energia, né? Essa energia aí de rotação. Beleza. E daí, professor? O cobre, por exemplo, ele tem 29 elétrons e 29 prótons na sua, né, no seu núcleo. Por isso que ele tem, né, esse nome, né, tem o nome de cobre. Por que que ele é reconhecido como cobre? Porque ele tem 29 elétrons e 29 prótons. Daí, dependendo do elemento químico, eu vou ter uma quantidade de elétrons e uma quantidade de prótons, né? Basicamente, essa é a explicação, né, aí da matéria aí, né, da quantidade aí de átomos que a gente tem aí na natureza, né, para você nomeá-los, né, para você identificá-los, primeiro pela quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Beleza. Agora, a gente voltando, aí o conceito de resistência elétrica é a oposição à passagem, a passagem de elétrons num condutor. Um condutor, geralmente, eu coloco ele aqui num potencial chamado potencial A e o outro no potencial B. Em circuitos de tensão e corrente alternada, né? Esse A aqui pode ser a fase A, que tem 220 volts, e o potencial B pode ser o neutro, que ele tem o quê? 0 volts, e ainda assim ele vai estar aterrado. E eu coloquei a letra V aqui, pessoal, de propósito. Potencial elétrico lá na física, a variável. Tem até uma pergunta aí na atividade. Desculpa aí que eu estou meio ruim da garganta. Tem até uma pergunta aí que fala sobre grandezas, né? Quando eu falo de grandeza, é a variável. A grandeza resistência é uma grandeza da física, especificamente, ao trava-língua, né? Especificamente da essa grandeza, ela é escalar, né? Ou seja, ela tem um valor, né? E
ela representa a resistência elétrica. Aí, quando eu falo grandezas, eu falo de variáveis. Aí, para piorar, a diferença de potencial, a DDP, entre a fase A e B, por exemplo, né? Ou a fase A e o neutro, eu tenho potenciais diferentes. Aí, quando eu falo de potencial, a variável é V. Aí, quando eu falo DDP, diferença de potencial, a unidade de medida é o volt. Que ou você coloca volt, né? Ou então você coloca simplesmente o V, né? Que é homenagem, geralmente, uma unidade de medida, né? De uma variável, por exemplo, o ohm, ele tem a simbologia dele é uma ferradura, né? Porque geralmente esse aqui é o ômega, né? É o ômega minúsculo aí do alfabeto, né? Se eu não me engano, o ômega maiúsculo, essa letra que parece com um W, né? É um W aqui mais fechado. Então, geralmente, né, para eu dizer que um resistor ele tem 10 kΩ, igual está escrito aqui, 8 kΩ, por aí, e por aí vai, né? Eu coloco uma letra minúscula aqui. Então, eu falo que a resistência variável tem 10 kΩ, por exemplo. Ah, e aqui a voltagem, né? A DDP, desculpa, né? A diferença de potencial, eu falo que tem 220 volts, ou eu escrevo volt, ou então eu simplesmente coloco V. E aí o potencial elétrico é volt também. Ele lá na eletrostática, e só relembrando aqui, ó, na eletrostática, a voltagem aqui, ó, você tem uma permissividade aqui, que ele chama aí no vácuo aí, né? Você tem uma distância entre um elétron, né, e o outro aqui. E, se eu não me engano... Ah, não, é a carga dividido aqui pela distância, é isso mesmo. A quantidade de carga ali naquele elemento ali, naquela esfera de Van de Graaff, por exemplo, né? Pois eu mostro aí para vocês. Então, existe na física, né, as variáveis ou as grandezas, né, que é uma das perguntas aí, né? E existem as unidades de medida. Beleza. Então, calcule a corrente em cada resistor. Eu fui fazendo aqui no passo a passo, né? A resistência equivalente, não. Você tem aqui, ó, vamos identificar aqui, ó. Você tem duas resistências em paralelo, né? Você tem resistências aqui, ó, por exemplo, essas duas aqui estão em série. Essa daqui, ó, ela, na verdade, ela está em série com as resistências que forem aparecendo aqui. Então, eu já fui colocando aqui, né? Resistência equivalente, né? Ou a fórmula geral aqui, ó. Vamos lá para o próximo aqui, ó. Por exemplo, ó, tem uma mãe aqui, ó. Quando eu tenho duas, né? Duas resistências iguais aqui, né? Tem todo um processo, né? De a resistência equivalente entre esses dois resistores, né? Entre o resistor 6, né? Resistência equivalente entre 6 e 7, né? E se eles estão ligados em paralelo, ou seja, eles estão, por exemplo, vou chamar esse nó de A e esse nó aqui de B, né? Eles estão sobre, né, o potencial dos mesmos nós aqui, né? Daí eu vou ter que fazer o somatório aqui, né? 1 sobre resistência 6, né? Mais 1 sobre a resistência 7. Daí eu fazendo a álgebra necessária aqui, né? Eu posso reduzir ela aqui, ó, pelo produto, né, das duas resistências aqui, ó, R6 vezes R7, dividido pela soma né, das duas aqui, ó, R6 e R7, né? Já tem essa manha aqui, ó. Por isso que quando, geralmente, você pode fazer esse exercício de vários modos aqui. Você pode simplesmente ir dividindo. Eu vou deixar para a última imagem aqui, ó. A gente vai fazendo a redução gradual desse circuito até ele ficar, né, com um circuito singelo. Ou seja, quando eu falo circuito singelo, é uma fonte e uma resistência, que é o conceito da resistência equivalente, que representa
todo esse conjunto aqui de resistência, ó, R1, R2, R3, R4, 5, 6 e 7. Então, é equivalente é essa resistência que representa essas outras aqui. Inclusive, alguns teoremas que são utilizados em algoritmos aí do Operador Nacional do Sistema, né? Eles utilizam regras como a regra, a lei de Thevenin, né? Para você conseguir dimensionar a máxima potência que uma carga, quando a gente fala carga aqui na física, né, a gente pensa em circuito elétrico, né, fica aquela coisa assim muito, vamos dizer assim, um pouco abstrata, né? Já quando você já fez ou terminou o curso de eletrotécnico, ou principalmente um de engenharia elétrica, você vai vislumbrar esse exercício aqui, né? Pensando que essa fonte aqui, ela poderia ser o secundário do transformador que está lá na sua rua fornecendo energia direto, né, para as residências ali, né? Geralmente um consumidor residencial, ele pega a energia direto do secundário do transformador, que é chamada a rede que fica mais abaixo do sistema, né? A rede de baixa tensão. E esses outros resistores aqui, ó, eles podem simbolizar, sabe o quê? Uma residência. O R1 pode ser uma casa aqui, né? O R2 ele pode ser uma loja, uma pequena, né, um pequeno comércio, né, um boteco, né? O R5 aqui, ele pode, mas eu vou falar o pulo do gato aqui, né? O R5 aqui, ele pode ser uma indústria. Beleza, professor. Espera aí, professor. Então quer dizer que essa teoria essa de malhas aí que o senhor falou, né, de transferência de potência, né, chama Thevenin, né, e tem também o teorema de Norton, né, para você saber o fluxo de corrente elétrica e máxima, né. Então você pode simplesmente arbitrar que essas resistências, que no caso quando a gente fala em circuitos de tensão e corrente alternada, a gente nem fala que é resistência, a gente fala que é impedância, mas cenas dos próximos capítulos. Então vocês estão vendo de algo abstrato, né, algo que você aprendeu aí já no segundo grau, né, que muitos, como se diz, eu levanto a mão, eu me incluo aqui, né, eu vou falar para vocês, eu aprendi algumas coisas, outras eu decorei simplesmente e fui fazer o vestibular, né? Na época nem existia ainda o Enem, né? Mas eu já fiz algumas provas aí que eu trabalhava numa empresa, né? E ela também realizava treinamentos e uma das nossas tarefas era avaliar como é que estava o nível do Enem, se o Enem realmente ele estava, né? A gente reportava aí pro Ministério da educação, né? Se o nível do Enem tá ok, se está difícil demais ou se está muito fácil, né? Tem até um meme aí que surgiu que o pessoal ele fazia o início da redação e no final lá da redação, no meio da redação, colocava uma receita de bolo, né? Inclusive teve uma redação histórica aí que tirou 1.000, né? Porque a pontuação, né, de 0 a 1.000, né? E foram depois revisar, né? Um dos revisores foi elaborar um livro, né? Para publicar, e ele percebeu que uma das redações que foi nota 1.000, né? Nota máxima, tinha uma receita de bolo lá no meio, né? Então, abriu o olho aí dos corretores aí, olha, a gente tem que verificar tudo, né? O pessoal tá colocando groselha aí no meio, né? Então, assim, a gente tem que avaliar, né? No início, né? Eu gosto de falar, né? Tanto eu ministro treinamentos para o pessoal lá em questão de segurança do trabalho, né? E também aqui, né, ministrando aula, eu sempre falo para os alunos, no início, quando você não sabe a teoria, você entra no modo papagaio. O que que o papagaio faz? Né? Uma das coisas inusitadas que ele faz. Aí você me responde, professor, o papagaio ele fala. Olha, pensa bem, será que o papagaio fala mesmo? O papagaio, ele imita sons, inclusive ele imita sons de humanos, né? Que na verdade, ele não está estabelecendo uma conversa, ele só está repetindo um som que por acaso a gente reconhece como alguém falando, né? Entendeu?
Então, uma coisa é você imitar algo, você reproduzir, você decorar e despejar lá numa prova e tal. Outra coisa é você como profissional, né? Você como, né, como aluno, né? Como um professor, né? É você explicar, é você resolver um exercício, é você solucionar um problema, igual a gente fez na aula passada aí, né? Precisava colocar um resistor. Aí a pergunta que não quer calar, né, era: "Uai, esse resistor, para ele consumir uma parte da energia, ele tinha que estar acoplado em série ou acoplado em paralelo?" Então a gente tem que começar a fazer essas conexões, né? Esse exercício aqui, ele não é um exercício abstrato apenas. Ele tem essas regras e essas regras são aplicadas ao mundo real, desde circuitos eletrônicos até o sistema elétrico de potência, ou seja, do universo micro ao universo macro. Ah, entendi, professor. E daí, ó, respondendo outra, que é pegadinha muito em concurso, né? Eu falei, né, que essas resistências aqui pode ser uma casa, pode ser, né, um comércio, pode ser uma indústria, inclusive pode até ser uma cidade. Você representa um circuito inteiro aí, né, de várias é, subestações de potência, né, como resistência. Na verdade, a gente considera como impedância, viu? Mas depois vocês vão ver qual que é a diferença entre eu falar que um circuito tem uma resistência e eu falar que ele tem uma impedância. Às vezes, tem muito profissional aí que acha que é a mesma coisa, mas não. Quando eu falo de impedância, eu estou falando de circuitos de tensão e corrente alternada, especificamente, e eu estou dizendo que nesse circuito de tensão e corrente alternada, eu tenho elementos resistivos, que aí sim são resistências, eu tenho elementos indutivos e elementos capacitivos. A união desses três elementos eu dou o nome de impedância. Ah, por exemplo, essa residência aqui, ó, ela não tem uma resistência, vamos dizer assim, ela tem uma impedância, por quê? Porque ela tem um chuveiro, que é um circuito resistivo, ela tem uma bomba de recalque da piscina, que é um circuito indutivo, né? Ou seja, ela tem elementos resistivos, ela tem elementos indutivos e ela tem também elementos capacitivos. Por exemplo, eu tenho uma lâmpada que tem um reator e o reator ele tem um indutor e um capacitor. Ou então eu tenho um computador que tem um circuito eletrônico ali, né? Ele tem a fonte chaveada que ela tem elementos capacitivos aí. Então, quando eu tenho um sistema elétrico, né, principalmente em tensão e corrente que funciona com tensão e corrente alternada, eu tenho elementos resistivos, capacitivos e indutivos. E a interação desses elementos eu chamo de impedância. Inclusive, a unidade de medida é ohms também, né? Ou você escreve o HM, ou então você faz o símbolo lá do ômega, né? O ômega minúsculo. E, num sistema elétrico de potência, né? Uma residência, uma casa, eu vou desenhar aqui, né? Como ele vai ficar nesse slide aqui, só para vocês entenderem, ó. Eu tenho uma fonte alternada aqui, geralmente esse símbolo, que representa o circuito, né, o secundário de um transformador, que é a baixa tensão. Ele está recebendo média tensão, 13,8, ele está transformando em baixa tensão, né, fase 220, duas fases 380, três fases 660. E daí ele está interligado nas residências. Professor, na hora que o senhor falou isso, eu fiquei imaginando, então quer dizer que tem residência, tem indústria, que está ligado em série, está ligado em paralelo e que está ligado em misto? Não. Só existe um tipo de acoplamento que tem no sistema elétrico de potência dos consumidores, né? O residencial, o comercial e o industrial. E esse acoplamento ele é chamado de paralelo. Então você tem uma impedância aqui, ó, aí é a letra Z, né, de uma casa. Daí, no sistema elétrico, você tem uma impedância de um comércio. Você tem a impedância
sei lá, tô chutando aqui, ó, JC distribuição, ó. Todas essas impedâncias aqui, ó, ou seja, esses consumidores, eles estão em paralelo com a rede. Por quê, professor? Por que que o senhor pode categoricamente falar que todos os consumidores, o residencial, o comercial, o grande, o pequeno e o industrial, né? Ele está ligado em paralelo. Por que que ele não pode estar ligado em série? Não pode estar ligado em misto, né? Série e paralelo junto. Sabe por quê? Por exemplo, na sua casa, quando você coloca um equipamento na tomada, ele vai estar ligado, monofásico, obviamente, né? Aonde? 220, né? Lá no comércio, quando eu ligo um computador lá do caixa, ou um autoatendimento automático, que é aquele onde a gente passa, né, o, o código de barra ali, né? Esse equipamento ele é monofásico, ele está ligado aonde? 220. Então ele está ligado em uma fase A, por exemplo, e no neutro aqui, ó. E o neutro, inclusive, está aterrado. Que lá no transformador, no secundário, ele está ligado em um tipo de ligação que é chamada de estrela. Aí você tem a fase A, fase B, fase C, e o neutro, ele é aterrado. Lá no aterramento lá do poste, lá da distribuição. Ah, professor, então quando eu ligo, né, vamos supor que todos esses equipamentos aqui, obviamente numa JC distribuição, eu tenho câmara fria, né, que é trifásica e tal, mas vamos supor que eu só estou ligando as partes que são monofásicas. Então, todos vão estar ligados numa fase, ou A, ou B, ou C, né? Vamos colocar esse aqui, ó, C, e esse daqui B, ó. Mas todas essas fases aqui, elas são o quê? Monofásica, né? Se for monofásica, é 220 volts. O neutro, ele, o próprio nome já diz, ele é neutro, né? Ele tem o quê? 0 volts. Então, toda a carga do sistema elétrico de potência, né? Né no universo macro, eles estão ligados em paralelo. Daí, por exemplo, cargas que fornecem energia aí, né? Existe a arquitetura chamada anel, arquitetura chamada estrela, né? Mas é diferente do estrela aqui, da ligação do transformador, né? Então, né, ó, aos poucos você vai vendo o exercício aqui, né? Porque se eu só fizesse a parte mecânica aqui, né? Mostrar as regras, né? Ficaria assim inócuo, né? Eu preciso já te apresentar elementos que existem num sistema, né, bem maior do que num circuito elétrico, porque basicamente esses cálculos que a gente está treinando aqui, que a gente está vendo aqui, são cálculos apresentados em um circuito eletroeletrônico, porque o circuito eletroeletrônico, né, ele funciona com, né, tensão contínua, né? Seja um notebook aí, né, porque você faz a conversão, né, do 220, você liga ele monofásico, e aí ele tem, né, uma fonte que transforma para 19 volts, por exemplo, 19 volts contínuo. E internamente, nos circuitos, todos os componentes, os equipamentos, tem aquela calculadora, essa daqui, ó, por exemplo, a HP, essa calculadora aqui, ó, ela tem, né, se eu não me engano, 4 pilhas e uma bateria, aquela que parece uma moeda, que é aquela CR, acho que é CR32. Ah, professor, entendi. Então, ó, a resistência equivalente, né, é, vamos dizer assim, em tese aqui, a equivalente em paralelo sempre é o somatório dos inversos dos valores dos resistores, ou se a gente estiver falando de tensão em corrente contínua, se a gente estiver falando de tensão em corrente alternada, o inverso da soma das impedâncias. Beleza. Vocês estão vendo aqui, ó, que aí eu estou construindo aqui a equação para virar uma equação, né, maior macro. Então eu peguei a parte aqui, ó, em paralelo, essa parte aqui, ó, e uni aqui, ó, com essa em série, ó, mais o 2K aqui, ó. Então você pode fazer esse exercício, né,
quebrando ele em pedaços até virar um circuito menor, ou você pode construir uma equação geral. Eu sei que tem alunos aí que tem um nível maior aí ou porque estudou mais, ou porque são muitas variáveis, né? Ou porque estudou mais, ou porque além de estudar mais, ele estudava, vamos supor, aqui em Goiânia tem um tal de WR, tem um Visão, né? Que são escolas aí bem, né, bem posicionadas aí, né? Tem uma fama aí de ter um alto índice de aprovação nos cursos aí que o pessoal gosta bastante aí, né? Que é de medicina, né? O sonho aí de muitos, né? Então, você tem vários níveis aí, né? Geralmente, você quando tá num nível maior aí, né? Igual fala meu sobrinho lá no nível Super Saiyajin maior, você geralmente gosta de fazer equações gerais, né? Então, aqui, ó, eu construí uma equação geral. Peguei a parte em paralelo, dei um valor, vai dar um valor aqui, né? Mais, né? Os 2K aqui. Entendi, professor. Vamos lá, vamos para o próximo. Agora, ó, vamos lá aqui, ó. Finalizou aqui, ó. Você vai só diminuir no circuito, ó. Tá vendo que ele se transformou aqui? Eu tirei um print aqui, mas confesso que eu queria usar um outro programa, né? Eu tô esperando chegar aqui a tagzinha da licença aqui, ó. Aí eu coloquei, ó, dois em paralelo, vai dar um resistor aqui, ó. Deu um de 6K, né? Agora esse de 6K, né? Você poderia já de cara aqui, ó, ter somado R1 com R2, que o R1 com R2 vai dar 3K, né? É a soma algébrica. Quando eu estou lidando aí com resistências ligadas em série, né? Que estão ligadas e vai aparecer uma queda de tensão em cada uma, né? Eu faço a soma algébrica, essa é a regra. Quando elas estão em paralelas, a soma algébrica, só que a soma algébrica dos inversos. Ah, entendi, professor. Agora, ó, sobrou o quê? Ó? R1, R2, né? Aqui embaixo o R4, o R5 e esse daqui em paralelo, né? Então, vocês estão vendo, ó, aqui, ó, é o somatório do R1 com R2 mais o R4 e o que sobrou deles aqui, ó, se fossem ter uma mãe aqui, ó, quando você tem dois resistores ou duas impedâncias iguais, geralmente dá a metade. Então, se ela tem 8 quiloohms, na verdade, a resistência equivalente dela aqui, ó, ele vai dar a metade, né? Vai dar 4. Ai, professor, por que que deu 6? Porque depois, ó, como o resistor, né, o teórico equivalente em um ramo aqui, né, segundo as leis de Kirchhoff, ele vai se transformar esse resistor equivalente, ele vai estar em série com outro aqui, ó, dada essa construção aqui. Aí por isso que deu 6, né? Porque é 4, a metade aqui, né? 4 quiloohms mais 2 quiloohms. Ah, entendi, pessoal. Então ficou o quê, ó? A soma do R1 com R2, por isso que eu já ajeitei aqui na equação, ó, o R4, né? Mais o produto, né? Dividido pela diferença. Vocês tomem cuidado, pessoal, na hora de vocês colocar isso daqui, ó, na calculadora, principalmente se eu usar essa daqui, ó, vocês podem usar essa, né? Não é muito. A mais clássica é essa daqui, ó, que parece aquela Cássio. Eu até tenho o simulador aqui da Cássio, pessoal. Só que ele não é exatamente esse modelo aqui, essa Vinacal. Mas se você olhar no design dela, algum de vocês aí, se já tiver uma calculadora dessa aqui, provavelmente o professor do presencial recomendou fortemente, principalmente aí no primeiro dia de aula, a aula presencial, né, aí do curso de eletricidade básica, né? Provavelmente ele pediu para você comprar uma dessa. Antigamente tinha uma Cássio, essa daqui, ó, ela é chamada de dois segmentos. Por quê, ó? Que você vai, ó, você faz o cálculo aqui, né? Aqui em cima, por exemplo, esse valor aqui, ó, é 25 mil e 455 mais, deixa eu ver. Ah, eu tenho que ser aqui mesmo. Mais, né?
mais, sei lá, 25. Ela é chamada de dois segmentos porque as antigas só tinham um segmento. Você fazia a conta aqui e você não tinha ideia do que você tinha feito anteriormente. Aí daí essa aqui de dois segmentos, ela é básica para você conseguir ver a equação que você montou, principalmente se você montar uma equação geral aqui, na hora de calcular, eu fiz aqui uma estatística que geralmente o maior erro do aluno não é da teoria, né? Às vezes eu vejo o aluno fez ali, construiu ali a equação perfeito. O problema foi na hora de calcular que ele não utilizou a calculadora, né, da forma correta. Essas com dois segmentos, na hora de você construir essa equação é mais difícil do que você construir nessa. Essa aqui tem vários segmentos aqui, ó. Eu poderia considerar aqui, dado o tamanho da fonte aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, 9 segmentos e mais esse na parte aqui no display, ele tem um LED bem pequeno aqui para dizer que a bateria está fraca, né, e tal. Então esse aqui, ó, tem uns 9 segmentos, né, mais a parte de baixo aqui, ó, que é um submenu e essa parte de cima aqui da HP. Inclusive essa daqui eu sei que alguns, né, que não têm acesso pode perguntar, professor, isso daí ela é paga? Não. Você coloca aí emulador de, né, HP 50G, né, 49, você consegue, e é gratuito o emulador aqui dessa calculadora, porque o pessoal aqui é esperto. Por quê? Se você libera gratuito um emulador desse daqui, você concorda comigo que você fica dependente dessa calculadora? Obviamente você vai comprar uma dela. Se ela, dependendo do curso que você estiver fazendo, por exemplo, tem uma matéria lá na engenharia que chama cálculo numérico. É fundamental você utilizar uma dessa daqui, ó, no cálculo numérico. Se você utilizar essa calculadora aqui, você vai apanhar demais. Em contrapartida, tem uma matéria lá que é probabilidade e tem outra de estatística, que se você usar essa calculadora, você vai ter muito sucesso, que você tem um submenu aqui, ó, tem a parte aqui de estatística, que aí você faz cálculo de desvio padrão, principalmente se você for lá, trabalhar num laboratório. Se você for trabalhar no laboratório, fazendo aferições, né? Por exemplo, a atual aí, Equatorial, né? Ela tem um laboratório de aferição do medidor de energia, né? O medidor de energia é o vulgo, né? Que todo mundo chama aí de relógio, né? Mas na verdade ele é um medidor de energia, ele faz aferição de energia aí em tempo real, né? A cada um quarto de hora, a cada 25 minutos, né? Ele faz o registro ali. Aí tem aqueles antigos, tem os analógicos, né? Tem os digitais aí, né? Que aí ele vai fazendo esse acúmulo na massa de dados dele, né? Ele pega geralmente a potência que está sendo consumida ali no circuito, que inclusive é a análise de um exercício aqui que a gente vai comentar, né? Ele faz esse somatório e daí no final do mês aí o leiturista, né? Alguns sistemas aí, né, da antiga, se eu não me engano agora é Eletropaulo. Eu sei porque quando eu vi a matéria aí naquela revista, tem uma revista aí que é famosa na área da elétrica, chama Eletricidade Moderna. Então, eles fazem a telemedição. Tem a parte ali da Eletropaulo ali, que é a Grande São Paulo, né? Ela hoje, se eu não me engano, quem cuida é a Enel, né? A Enel São Paulo, né? Então, na Grande São Paulo ali é telemedição, ou seja, não existe um leiturista que vai lá e faz a aferição. Essa telemedição, ela já aparece lá no operador do sistema ali, chamar de operador setorial. Você tem um operador nacional do sistema e você tem operadores em cada região ali que faz, né, essa coleta aí de dados, né? Então, basicamente, é a potência multiplicado pelo tempo. Diferente lá na física, né? O tempo lá quando você faz os cálculos, geralmente é em segundos, né? Mas no caso aí de cálculo de energia é por hora, né? Se fosse fazer por segundo aí, ia dar uns números absurdos. Uma conta, sei lá, de R$ 250, facilmente ela viraria R$ 2.500 aí, se você não, né, não colocar
na unidade de medida mais adequada aí. Então, o consumo de energia é em quilowatt por hora. Então, fiz o... Depois, se vocês quiserem, ó, é gratuito isso daqui, ó. Na internet você consegue tanto o emulador dessa calculadora aqui, quanto dessa Cássio aqui, caso vocês precisem utilizar aí no, né, no computador. Vamos lá, né, gente? Então, ok, ó. Resistência equivalente, né? Ó, é o 2K, né? Ó, o 2K aqui. Mais 1K. Fiz o cálculo geral aqui, né? Soma esse, e aí a resistência equivalente geral de tudo aqui, né? Que a gente já fez uma e agora é o 10K, né? O produto pela soma, né? Dividido pela soma. Então vocês tomam cuidado, pessoal. Vocês colocam aqui por exemplo, ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Se a gente fosse fazer essa conta aqui, a gente pegaria aqui, ó, o 2, né? Eu estou fazendo sem o K aqui, ó. Vamos usar um artifício matemático aqui, ó. Como todos aqui vezes 10 elevado à terceira, né? O 1000, né? Mais conhecido como 1000. Estão vendo que em todas as parcelas aqui eu tenho o K. Quando eu fizer esse cálculo aqui, o produto pela soma, vocês concordam que ele vai dar um valor aqui. Eu estou chutando, viu? Tipo, sei lá, 16 algum, né? K. Ou seja, todos estão, né, no mesmo fator multiplicativo aqui. Então, eu posso pôr ele em evidência e fazer o cálculo sem utilizar o K aqui, que vai facilitar a minha equação, né? Então, mais 1 mais 2. Ah, não, professor, você está querendo me dizer que tem muita gente que vai errar isso? Vai errar. É mais 2, ok. Ah, esqueci de pôr mais aqui, ó. Mais. Aí você vem aqui, ó. O ideal é quando você estiver construindo essa equação, ó, você vem aqui nesse, parece um joystick aqui, ó. Você vem, ó, segunda função, ó, shift, e você aperta, não, deixa eu ver, shift, ó, quase que eu ia apagando aqui, ó. Shift insert, né, que é aí para você fazer a edição aqui, ó. Aí você constrói aqui esse parêntese aqui, ó, por quê? Porque aí, ó, dentro deles você vai ter mais outro aqui, ó. Você vê, ó, o tanto que você fazer um cálculo ele completo numa equação, dependendo aí da calculadora, ele vai te dar um certo problema aqui, ó. Então, ó, 10 dentro desse parêntese aqui, ó, de fora, 10 vezes 6, né? Agora, ó, para você fazer a divisão aqui, quando é tabular, né? O, Você pode utilizar essa divisão. Geralmente eu gosto de utilizar esse tipo de divisão aqui, ó. Que essa daqui, ó, aparece o símbolo, né, da divisão mesmo, né? Mas esse daqui, ó, aparece esse tracinho aqui, ó. Por que que é ideal, ainda mais vocês aí que estão fazendo curso de eletrotécnica, né? Pode trabalhar em um laboratório. Por que que é o ideal eu utilizar, né, esse tipo de divisão aqui e não essa comum que eu tenho na calculadora? É porque você pode, dependendo aí do cálculo, o número, ele não vai dar um número inteiro, né? É, ele pode resultar no número racional. Se for um número racional, até que ok, né? Sei lá, com duas casas depois da vírgula, três. O problema é se ele der um número irracional. Ainda mais se for uma dízima, né? Uma dízima periódica, uma dízima infinita. Dependendo aí do cálculo, principalmente aí quando a gente coloca os algoritmos para eles rodarem aí para fazer, né, a aferição do sistema elétrico de potência. Geralmente a gente coloca esse tipo aqui de operação que ele vai te devolver uma fração imprópria caso ela ocorra. Daqui a pouco eu explico o que que é isso. Então, ó, você fecha aqui o parêntese, ó, a gente já fechou do numerador e agora do denominador aqui, ó. Então, ó, 10 mais, né, o 6 aqui, ó. Beleza, ó. Construir. Quanto mais você faz uma equação geral aqui, né?
O problema é na hora de calcular, ó. Vamos dar igual aqui, ó. Vixe, professor, isso é de comer. Professor, não estou entendendo nada. Bugou minha mente aqui, ó. Aí deu 8, esse negócio de divisão. 8 dividido por 3 dividido por 4? Não. Isso daqui geralmente a gente aprende lá no, se eu não me engano, é na sétima série, chama fração imprópria. Esse 8-3 aqui, ó, e 4 aqui, quer dizer que é 8 mais 3 quartos. Que aí, o que que eu ia fazer aqui? Eu ia tirar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 1 e fazer a operação e ele iria me retornar, né, uma fração. Aí, beleza, ó, se você vier aqui, ó, ele fez, mas professor, não mostrou aqui, né, os 8,75 que deveria dar, ó. Mas se eu apertar aqui de novo, ó, ele mostra o número racional que resultou em toda essa equação aqui, ó. Aí, na hora que eu aperto aqui de novo, ó, ele mostra essa fração imprópria. Então, eu posso representar ele como 8,75 quiloohms, ou então como 8 mais 3 quartos de ohm, né? Aqui, ó. Aí ficaria assim, ó. Uai, professor, o que que na prática isso ia... Porque aqui, pessoal, faz um mindset aí. A gente não está só resolvendo exercício. Enquanto a gente resolve, nós estamos esclarecendo aqui alguns apontamentos, algumas habilidades que o eletrotécnico ele precisa ter acima de um eletricista, né? Acima aí, né? Ou um engenheiro tem que ter acima de um eletrotécnico. Por quê? Na hora de. Aqui você está fazendo na mão, aqui, né? Igual dizia um colega meu, você está fazendo na tora. Mas, por exemplo, você desenvolvendo um produto, desenvolvendo um programa aí para a empresa de pesquisa energética aí, né? Ou para o operador do sistema, né? Esses cálculos, né? Aí você vai colocar alguns termos lá, né? Arredondamento, às vezes o ajuste fino ali, o cálculo ali das cargas. Pensa, eu errar numa carga onde eu tenho, sei lá, uma Ambev, uma JC distribuição, e aí causar uma pane no circuito, né? Então, eu tenho que fazer cálculos mais acurados, eu tenho que utilizar uma matemática mais sofisticada. E daí, eu apresentar lá no programa, ou na forma de fração, a probabilidade de eu ter um acúmulo, é chamado de erro, né? Acúmulo de erro é praticamente zero. Aí, quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, duas casas depois da vírgula, já aqui, ó, ficou três casas depois da vírgula. Será que eu fiz uma aproximação ou eu trunquei esse número? Por exemplo, aproximar, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos supor, ó, que esse número aqui, essa equação aqui, ó, essa corrente total, tivesse dado o cálculo geral aqui, né? 7, sei lá, 2, 4. E daí eu quero aproximar, ó, para três casas depois da vírgula. Se esse número, né, tiver entre 0 e 5, ou 5, falei 5, escrevi 8 aqui, né? Daí eu mantenho, né, isso mesmo. Eu mantenho o 1. Agora, se ele tiver, por exemplo, vamos supor, 6 aqui, ó, aí na hora de eu fazer o arredondamento, eu vou pôr 1, 3, né, 1,372 em vez de 1, que ele está acima da, vamos supor aqui, ó, eu tenho lá em matemática, lá eu tenho entre o 0 e o 1 aqui, ó. Eu posso dividir em 10 segmentos, eu posso dividir em 1000 segmentos, eu posso fazer isso infinitamente aqui, né? Então, os números, por exemplo, os números racionais, eles estão aqui, ó, nesse meio aqui. E dependendo do tipo de sistema, um sistema elétrico, ou então um sistema aí de georreferenciamento, né? Por exemplo, imagina eu enviar um comando daqui do planeta Terra para uma máquina que está lá em Marte.
Daí eu peço para ela fazer o controle ali de um braço robótico, né? O controle de um braço robótico ali de tantos graus, sei lá, 6 graus ali. E daí o programa, ele vai acumulando essa quantidade de erro, vai fazendo a aproximação, e daí o robô, em vez de fazer 6 graus, ele faz 180 graus. Entende? Se eu deixar o algoritmo todos com fração imprópria, eu vou diminuir esse erro para praticamente, né, o pessoal chama de tender a zero. Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar aqui. Eu vou pegar o instalador, é gratuito, viu, pessoal? O instalador da calculadora, tanto dessa da Vinacal, né, que é a mesma coisa da Cássio, quanto se vocês quiserem, né, ou para vocês utilizar aí na vida profissional, né, tem aluno aqui que está fazendo o eletrotécnico, mas ele já está pensando em fazer, sei lá, uma engenharia elétrica, ou fazer uma automação, né, ou dependendo, né, ir para uma outra área aí, mas essas habilidades que você tem que aproveitar ao máximo aqui o curso de eletrotécnica, se estiver fazendo engenharia elétrica, aproveitar o máximo desse curso para quando você chegar no mundo, vamos dizer assim, profissional, ou até no mundo acadêmico, né? Vai que você vira um docente, né? Você tem que ter um arcabouço aí de conhecimentos aí, né? Como se diz, você tem que se virar nos 30 aí, e você tem que, porque às vezes um erro ali pode queimar equipamento, esse erro pode você perder aí um equipamento que está lá em Marte, está lá na Lua, né? De não sei quantos milhões de dólares aí, bilhões de dólares, né? Você pode matar uma pessoa. Imagina um braço robótico que faz uma microcirurgia. Já viram um que tem umas pinças assim, né? São bem pequenininho ali. Então eu tenho que fazer movimentos, né? O médico aqui, na hora que ele está no comando aqui do controle, né? Ele faz movimentos maiores, né? É semelhante a como se fosse uma direção hidráulica ao contrário, né? Na hidráulica, você faz um movimento pequeno aqui, e daí lá no comando lá do carro ali, né? Ele faz um movimento maior e é até mais fácil de você guiar. Aí já num robô aí que você controla aí numa cirurgia, aí, por exemplo, né? Você vai fazer um movimento mais amplo e daí o robô ele vai diminuir esse movimento para, né, só fazer a sutura ali numa artéria, ou então, né, para ele aí, por exemplo, nós somos seres humanos aí tem gente aí que não tem uma mão firme, o cara tá tremendo, às vezes ele tá fazendo uma cirurgia ali, né, no cérebro, e aí, por exemplo, ele não pode tocar em um outro nervo, e daí você faz um sistema ali de controle que ele cancela, além dele diminuir a movimentação ali do operador, do médico ali que está operando, ele vai o quê? A trepidação que está acontecendo ali, ele tremendo a mão, esse sistema aí, né, ele vai tirar toda aquela trepidação e só fazer o movimento que ele quer, né? Então, como se diz aqui na nossa área, que a gente tem muita coisa aí que a gente pode mexer. Aí, por fim, sobrou, né? Essa daqui, ó, é resistência equivalente total. É o equivalente, pessoal. Eu sei que passou um pouco do horário aí, né? Mas vai valer a pena, viu, pessoal? No final aqui dessa disciplina aqui e das outras, vocês vão ver. Às vezes é porque vocês iniciaram aí em comunicação oral escrita, né? É um conteúdo aí mais simples e tal, né? Mas tudo que vocês aprendem aqui, pessoal, tem uma razão de ser. Então, ó, essa resistência aqui, ó, geralmente nos livros aí, né? Você pega, ó, aqui, ó, igual aqui, ó, resistência 5, né? A 5 que está aqui, com a primeira resistência equivalente que eu fiz aqui, a R1, né? R equivalente 1, que é de 6K aqui, né? Então, geralmente, quando você chega na resistência teórica, né, que representa toda essa malha aqui de resistores ou de impedâncias, né? Você chama ou de resistência equivalente, ou então o pessoal fala, ó, resistência equivalente total, RQT, né? Ou até escreve menor aqui, ó, total aqui.
que é a resistência que representa todo esse sistema elétrico aqui, que no caso, né, é em tensão e corrente contínua. Então, a fontezinha de 12 volts, né, chamada aqui de V1, e o resistor que representa todo esse sistema aqui, ó, né, é o R, ele chamou de R equivalente aqui, ó, ou R total, né, de 8,75 quilo-ohms, né? Ou vezes 10 a terceira, né? Beleza. Então, utilizando, né, a primeira lei de Ohm, lembra que a primeira lei de Ohm, a resistência em um circuito, né, um equipamento resistivo aqui, né, ou se fosse a impedância, né, aí você tem resistência, indutância e capacitância, né, é o valor da tensão matematicamente, né, o valor da tensão dividido pela corrente. Por quê? Porque em um circuito, a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. Vocês concordam comigo que quanto mais tensão eu aplicar nesse resistor equivalente, ou seja, no sistema inteiro desse circuito aqui, vocês concordam que quanto mais tensão, né, por exemplo, em vez de 12, eu aplicar 24 volts, que é um nível de contínuo, né? Aqui é o polo positivo e o polo negativo aqui. Contínuo. Inclusive, alguns sistemas aí, os CLPs, né? Os controladores lógico programáveis, né? Existem alguns que funcionam, por exemplo, um produto acabado que é o inversor de frequência, né? Uma soft starter. Você pode, principalmente um inversor de frequência, você pode acoplar ele diretamente no circuito, né, alternado e na baixa tensão da rede num 220 ou num 127 volts, né? Já alguns, né, que são um produto não totalmente acabado, né, mas o controlador lógico programável, você alimenta a parte de comando dele, a parte do, né, ou dependendo da quantidade de portas que ele tem, né, porta digital, porta analógica, você alimenta ele com tensão contínua, né, principalmente, às vezes tem uns ali que funciona com 24 volts, outros, alguns aí com 12 volts, né, mas o 24, ele é bastante utilizado aí. Então, quanto maior o valor, se eu vou subindo, né, 12, aí depois 24, aí depois, sei lá, 48, né, 48 volts, vocês concordam que quanto mais tensão eu colocar nesse sistema aqui, né, nesse resistor, nessas impedâncias, a corrente ela não vai aumentar, o efeito Joule ele não vai aumentar? É por isso que o conceito matemático, né, da primeira lei de Ohm de resistência é tensão dividido, né? A gente fala que é oposição à passagem de elétrons, mas matematicamente, né? Quantitativamente, quanto que ela vale, né, em numérico, né, em valores escalares, né, quanto maior a tensão que eu aplico, mais corrente ela deve ser aplicada. E geralmente, quando a fórmula ela tem esse comportamento, né, quanto mais tensão eu aplico, mais corrente vai aparecer, eu matematicamente expresso ela como uma divisão. Você quer saber como é que seria a primeira lei de Ohm se quanto mais tensão aplicasse, mais a corrente diminuiria? Essa lei seria assim, ó, resistência seria igual a tensão multiplicado pela corrente. Professor, mas tensão multiplicada pela corrente, ela não é a potência elétrica? Isso mesmo, né? Mas aí já é outra teoria, já é outra história. Então, se ela fosse inversamente proporcional, né? Se eu aumentasse a tensão, diminuísse a corrente, né? Se o físico que fez experimento, o George Simon fez lá no laboratório, ocorresse isso, e com certeza ele ia expressar como uma multiplicação. Mas como não é uma multiplicação, é uma divisão, né? Você sempre coloca um no numerador, outro no denominador. Inclusive, geralmente o numerador é sempre o número maior que é a variável que sempre se apresenta lá nos experimentos físicos, né? Sempre se apresenta com um valor maior, né? Igual, acho que eu até falei isso na aula passada, né? É melhor dividir 4 por 2 do que 2 dividido por 4. Ah, beleza. Então, ó, você pega o valor da fonte, que é os 12 volts, dividido
por 8, né? 8,75 aqui, ó. Que a gente pode, inclusive, ó. A gente pode, inclusive, fazer ele aqui, ó. Oh, eu tava apertando, era o off aqui, foi mal. Então, aí 12, aí você vai fazer do mesmo jeito aqui, ó. 12. Essa daqui já dá para fazer direto, ó. Ah, não, como é K, né? Então eu tenho que pôr entre parênteses aqui, ó. Entre parênteses, né? Então, numerador, denominador, né? Então, 8,75. Aí, geralmente, o vezes 10, você pode fazer de dois jeitos aqui. Ou você vem aqui, ó, você aperta Shift, né, que é a segunda função. Tá vendo esse número aqui em cima, ó, aqui embaixo? Se eu ligasse direto, sairia o logaritmo, né? Agora, como eu apertei a segunda função, ó, isso aqui é equivalente ao multiplicar por 10, né? Do 8,75 aqui. Eu nem preciso colocar a multiplicação, eu só coloco junto aqui, ó. Aí 10, aí o próximo número que eu pôr atrás vai ser, né, se é K, né, elevado à terceira, aí fecha aqui o parênteses. Calculo, ó, aí deu 6 dividido por 4.375. Daí eu venho aqui, aperto na outra função, ó, deu 1,37. Olha o tanto de casa depois da vírgula aqui, ó. 71. Na verdade, né, é, ele não fez nenhuma aproximação aqui. Na verdade, foi. Ah, não, foi aproximação, tá certo. É menor que 5, né? Então é 71, isso mesmo. Se fosse 5, aí eu colocaria 72 aqui, ó. Então, ó, você tem a fração parcial, né? Que agora que para o exercício, né, a fins aí de entendimento, de entrega para esse exercício, isso daqui aí alguns aqui que estão assistindo ou que vão assistir a aula gravada, pode até achar que é exagero. Mas lembrem-se, tudo que a gente apresenta em um curso, né, em um curso, uma instituição séria, um professor sério que está comprometido, tudo que a gente apresenta aqui, você pode não utilizar agora, mas lá para frente, quando você estiver trabalhando num laboratório de aferição, isso pode acontecer, né? Se estiver fazendo um projeto, você, por exemplo, fazer um concurso aí e trabalhar na Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então, todo esse conhecimento, essa base sólida de matemática, essa base sólida de física, ela pode ser usada, né? Aí não é contra você, né? A seu favor lá no mundo profissional. Porque no mundo profissional é assim, pessoal, né? Aqui, né, você erra, aqui é a hora de você errar, é a hora de você perguntar, mas no mundo profissional, você não deu conta, já te chama ali para o RH, né? Já assina ali, já te dá a tua demissão e chama outra que sabe. É assim, né? Assim, é duro eu falar isso, mas é melhor eu estar falando isso para você aqui no curso, né, no aprendizado, do que você descobrir, né, lá desempenhando a função, assim, nossa, eu poderia ter estudado mais, né? Ah, por que que esse trem dá errado? Às vezes você não vai nem entender por que que você foi demitido, por que que deu errado lá, né? E por que que você, eu não soube, será que o professor não me explicou direito e tal? Pode acontecer isso, né? Pode acontecer, né, naquilo ali que o professor explicou, né, você, né, não foi o suficiente. Mas sempre lembre, pessoal, né? Existem pessoas que estão fazendo o curso, né? Que, por exemplo, sai daqui de Goiás, né? Tem outros que estão fazendo lá no ITA, né? Que é o famoso lá, né? Lá de tecnologia, né? Aeronáutica, é o IME, né? O Instituto Militar lá do Rio de Janeiro, né? Tem cidadão que sai de lá, mas se ele não tiver compromisso, ele pode até terminar o curso, né? Ele pode até ter emprego garantido, mas na hora de desempenhar suas funções, né? Se ele não, né? Se ele levou o curso com a barriga, ele pode ter saído do ITA, ele pode ter saído da Unisquina, mas ele não vai dar conta se ele não tiver compromisso também, né? Como se diz, é eu e você e sua aprovação, né?
não vai adiantar. Você pode ter saído do ITA, mas se você não tiver compromisso, se você não estudar o bastante ali, né, sempre tentar extrapolar os seus limites, você não vai conseguir. Mas se você levar com a barriga, você pode ter vindo do IME, você pode ter vindo, né, do melhor lugar aí possível, mas você não vai conseguir, né? Você pode até passar no processo seletivo, mas você não vai continuar se manter no emprego. Porque é aqui o que a gente está fazendo. A gente está fazendo aqui, né, um curso técnico, né, para você se preparar, né, psicologicamente, matematicamente, fisicamente, né, todos os outros conceitos, né, igual a gente viu lá em comunicação oral escrita, né, conceitos aí de você, né, falar. Se você não fala bem, ou se você tem vergonha de falar em público, você tem que tentar o quê? Tem que tentar vencer esse medo. Por exemplo, eu trabalho, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Então, eu não posso ter medo de falar em público. Por quê? Porque eu tenho que fazer treinamento. A vida do engenheiro de segurança do trabalho, de um técnico de segurança do trabalho, é dar treinamento às pessoas, né? Desde o eletricista até o engenheiro lá, um cara da NASA, não interessa. Você dá o treinamento do maior nível até o mais baixo nível e você tem ali se posicionar, você tem que conversar, tem que manter o controle, não pode perder o controle, porque senão vão falar, né, esse cidadão, ele não, né, não tá bom para essa vaga, porque ele ainda é muito imaturo. Beleza? Então é isso, pessoal. Desculpa ter um pouco a mais aí, né? Mas a gente precisa, por isso que esses exercícios aqui a gente demora um pouco a mais, porque vocês precisam entender a mecânica, né? Entender como que ele desenvolve, como que esse circuito complexo ele vira esse circuito mais simples, né? E todas as variáveis que geralmente a gente pede uma queda de tensão em cima de um resistor, né? O paralelo é fácil porque é tudo a mesma, né? Já o insere a tensão ela vai diminuindo, né? A tensão que você fornece aqui, ela vai diminuindo e vai sendo consumida em todos os equipamentos, em todos, né, os resistores, indutores e por aí vai. Então a gente já terminou esse segundo exercício. Próxima aula, pessoal, deixa eu ver. Isso aqui é um resumo aqui do exercício. Próxima aula a gente vai fazer o próximo aqui, ó, que já é esse aqui, ó, o exercício 2. Esse aqui foi o 1, né? O 2 aqui. Ah, não, a gente ainda tem que continuar, né? A gente não finalizou. Isso mesmo. A gente chegou só até aqui, ó. Então vou parar aqui, ó, para lembrar. A gente ainda tem que achar as correntes no ramos, nos ramos aqui. É isso mesmo. Então vou até deixar aqui, ó, na hora que eu abrir, né, na próxima aula, a gente já iniciar dele, a gente arremata o exercício, beleza? Agora, pessoal, deixa eu abrir o microfone aí, pode perguntar, deixa eu só autorizar aqui. Ó, o microfone tá aberto aí, ó. Tem alguma pergunta aí, Marcos, John? Alô? Viviane? Beleza? Já. Beleza, beleza. A única pergunta que eu queria falar é sobre a questão da aula anterior, assim, sobre a resolução 1. A aula anterior foi da resolução 1 da atividade? Foi. Quer ver? Deixa eu abrir aqui a aula anterior foi a teoria, né, junto com a análise da resolução aqui da atividade, ó. Deixa eu compartilhar de novo aqui, ó. A aula anterior foi essa aqui, ó. Foi o exercício 1 aqui, ó, que é chamada atividade 2. Na hora que você abre a folha aqui, ó, porque ela vem, é um documento, ó, ele tem o quê? Tem 9 páginas aqui, ó. Aí aqui, ó, em cima você vai ver, ó, atividade 2, né? Aí tem esse circuito aqui que a gente analisou, resolveu.
Esse que a gente fez agora, mas nem terminou, ainda falta as correntes aqui, ó. Já dando spoiler, a corrente vai ser a mesma para o R1, R2 e o R4, que é a corrente total, né? O próximo passo aqui é com a resistência equivalente mão, a gente utilizando a fórmula aí da potência, né? A gente tem a tensão multiplicado pela corrente, né? A gente acha, a gente pode utilizar também duas variações da fórmula. Então foram Ah, essas duas aqui que a gente fez nessas duas aulas. A próxima a gente vai fazer essa daqui, ó. A gente vai finalizar essa, né? Fazer essa que ainda é da atividade 2. Aí tem a justificativa aqui. Tem esse aqui que já é, ó, atividade 5. Tem essa pergunta aqui. Tem essa outra aqui que é de múltipla escolha. E tem esses circuitos aqui. A gente vai fazendo e vai comentando em cima deles. Já vou falar de sim. antemão que esse daqui é o mais canseirinho, ó. Esse 7 aqui, ó, ele é canseira por um motivo, porque ele tem várias fontes aqui, ó. Igual esse, ó. Vamos pegar esse daqui, ó, o 6, ó. O 6 só tem uma fonte. Então é fácil, eu posso aplicar a lei das malhas aqui e aí eu vou destrinchando e tirando a potência, né? Agora esse aqui, o 5, o 7, né, do 0,5, ele foi feito de propósito aqui, é porque esse cálculo aqui, a gente está mostrando em tensão e corrente contínua, mas ele vai ser importante porque esse de 30, esse de 60, esse de 48, ele pode, lá na frente, quando a gente estiver lá no módulo 3, né, ele pode representar um transformador que fica na rua, né? Esse aqui fica num quarteirão, dando energia, sei lá, para essas 3 casas. Esse aqui fica dando energia para essas duas e outras que estão aqui, que eu acabei de inventar agora. E esse daqui dá energia para essas duas e mais outra que está aqui. Então, você, né, a técnica das malhas, você vai aplicando fontes de tensão, que pode ser desde de alimentação, né, de um circuito eletroeletrônico até no sistema eletropotência. Aí esse Assim, daqui é mais difícil porque a gente tem que utilizar um conceito, hein, Marco, aproveitando que você está perguntando aí, como é que você está em matrizes e determinantes? Cálculo de matriz. Eu vou te falar, não é cálculo de matriz determinante. Inclusive, nós vamos ter que utilizar esse conceito para a gente conseguir, né, achar a chamada corrente de malha. A corrente de malha, tanto, já dando spoiler, né? A corrente de malha 1 aqui, por exemplo, ela vai ser a mesma corrente que passa no resistor 1. Já aqui que passa no resistor 2, no resistor 3, ela não é uma corrente de malha. Você vai ter a corrente da malha 1, aí você chama essa, por exemplo, de malha 2 e essa de malha 3 aqui. Aí existe uma lógica para você montar a equação, aí você monta um sistema linear, acha as correntes de malha, depois de achar a corrente de malha, você vai achar a corrente de cada resistor, né? Eu descrevendo assim parece complicado, mas a gente vai fazer passo a passo para você entender o processo aí. Que aí quando assim. você pegar outros exercícios aí, até na vida profissional, você tiver que desenvolver, né? A técnica é a mesma, a diferença é a complexidade aí, beleza? Então tá bom. Então, beleza. Então Epa, tá. Sim, ou pois não. é, eu já tenho um bom tempo que eu não estudo. Não, mas vamos. Não, Você inclusive, eu falar, já, isso aí, como não diz a sabe? polícia, eu tenho a capivara perfeita para vocês. Tem um site, foi até meu colega aqui de trabalho aqui que passou. Tem um site que ele faz o cálculo das matrizes da determinante, né? E, inclusive, acessando esse site, eu aprendi melhor, né? O que que é tal? Lembra, não tem a tal de regra de Sarri, né? Regra lá da borboleta. Tem 1 quilo de regra lá, que aí, quando eu cheguei na área técnica, eu fiquei doido, né? Eu tive que estudar bastante. Aí meu colega pegou e falou: não, tem um site aqui que ele automatiza tudo, inclusive ele fala passo a passo como que o cálculo foi estruturado. Aí eu falei: meu Deus do céu, por que que esse site não existia quando eu estava estudando?
minha vida, eu teria chorado menos. Vou precisar dele. Não, eu vou passar. Eu já guardei ele aqui na apresentação. Vou mostrar para vocês conseguirem entender todo o cálculo. Tá? Não, Beleza. eu vou deixar uma Beleza. aula só para esse exercício 7. Só para a gente entender como é que constrói ele. Beleza? Certinho. Beleza. Então Certo. tá. Fiquem com Deus, pessoal. Deus também. Obrigado. Deus também. E Boa até a noite. nossa próxima web aula. Valeu, boa noite. Até. Boa noite.